Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Todo o Tempo. Eu sou o Renato Zóia, ali atrás está o Edson Carneiro, nossos câmeras. Isso. Hoje é uma câmera, mas tem mais de uma câmera ali. O Edson faz milagre, ele é igual, quer dizer, discípulo, né, cara? Então o cara já tem poderes aqui. Vocês vão ver, porque aqui a gente pega vários ângulos, ô pastor. A gente, embora tenha só uma câmera, o Edson faz milagre, cara. Quando ficar pronto, você vai ver. Quer dizer, você já viu nos outros, que a gente já tá no terceiro. Galera, mais uma vez, é uma honra recebê-los aqui, junto com a gente. Espero que vocês se alimentem dessa boa palavra. Hoje tem cada coisa linda aqui pra gente ouvir, discutir e falar. Espero que vocês se alimentem muito. Tenham um bom sábado ou o dia que você estiver vendo, que o seu dia seja abençoado. Então, sem mais delongas, mais uma vez temos aqui o nosso amado pastor Moisés, e ali no cantinho temos o Bruno, que tá aqui de novo. Aí, Brunão. Show, vamos estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu a participação. Pode falar aí, Bruno, se quiser. Pode comentar e etc. Moisés, obrigado de novo pela sua participação, meu querido. A honra foi nossa, o prazer é nosso. O prazer é todo meu. E eu queria aproveitar, né, esse momento para mandar um beijão para minha esposa Simone, para minhas filhotas Sara e Ana Carolina, pro meu genro que tá aqui me acompanhando, né, me ajudando, para você, né, Renato, pro nosso querido Edson, para todos lá do grupo batismal, para todos vocês que estão ouvindo do Semeando a Vida, da Igreja Semeando a Vida, dos grupos, um beijão no coração de vocês. Eu não seria nada, né, sem a presença de Deus e sem a oração e o apoio de todos vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar agora a finalização, praticamente, né, do que nós fomos salvos? Da ira. Através de quem? De Cristo. E hoje é para quê? Para quê? Qual o motivo dessa salvação? Tão grande salvação. Então, assim, o primeiro motivo é que nós fomos salvos para voltar a ter o relacionamento perdido com Deus lá no Éden. O homem tinha um relacionamento com Deus, e quando nós somos salvos, esse muro de separação entre nós e Deus, ele é derrubado. É por isso que você pode orar a Deus, você que me ouve, né? Você pode interceder, falar, você não precisa de ninguém, mas você também pode se aproximar de Deus e falar com Ele, e Ele vai ouvir a tua oração. Então, primeiro, é esse relacionamento ser reatado. Não há condenação mais sobre nós, porque Cristo se fez maldição por nós. Já está tudo feito. Tudo feito. Tudo feito. Então você pode se chegar diante dele, não porque você ou eu mereçamos, ou não, é pela graça de Deus. O segundo motivo é para fazer algo para o reino de Deus, é a comissão de Deus. É a ordem que Deus deu lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações. Então, nós somos salvos para isso, para falar desse amor, para testificar desta graça. É que seria uma maldade você ser salvo e não querer isso pra sua namorada, pro teu esposo, pro teu amigo, pra quem trabalha com você, pra quem tá na rua, porque é um troço tão bom, mas tão bom, cara, que não é nem, isso aí nem devia ser uma ordenança, porque assim, depois que você conhece Cristo e é salvo, cara, o mínimo, você fica com vontade. Eu conheço um monte de gente, você que tá aí, você deve estar entendendo o que eu tô falando. Quando você é salvo, quando você conhece esse Cristo aqui, você fica com vontade de falar, conheci um negócio aqui, pelo amor de Deus, eu preciso te apresentar isso aqui. Então, é até assim, uma vontade de que o outro viva coisas tão boas quanto as que você está vivendo. É maravilhoso. Então, Moisés, além disso, de que Cristo pediu, mas, cara, eu acho que ele já saberia que a gente ia ficar movido a isso, cara. Sim. Com você deve ter sido assim, quando você se converteu mesmo e tal. Todos. Você falou, cara, eu preciso contar isso aí pra alguém, cara. Sim. Igual a samaritana, lembra? Ela deixa o cântaro e vai embora correndo falar aquilo, cara. E é impetuoso, isso vem em nós e a gente quer divulgar. É mais forte, né? É forte. É forte, é bom. Eu acho que a terceira coisa, para que nós fomos salvos? Para ser embaixador. E essa pessoa que... Ministros, né? Isso, e através da nossa vida, as pessoas, às vezes, sem palavras, conhecem a Deus. Não foi assim? Às vezes, Renato, você mudou, você tá diferente, a tua vida tá diferente. Isso o que você fez? É isso aí. O que tá mais alegre, tá diferente. É um a brilho. Pessoa às vezes nem sabe explicar o que não, é. É um brilho num olhar diferente. Verdade, o que mudou? cara. É Cristo. É a salvação de Cristo em nós e através de nós. E cumprirmos boas obras nele. Por quê? Porque a salvação, a primeira obra que se manifesta, a primeira coisa que é manifesta através da nossa salvação são as nossas obras. Eu queria que você lesse em Efésios capítulo 2, verso 8 aí, para que nós
Claro. concluíssemos a ideia aqui? Já tá aqui já, ó. Deixei aqui já marcadinho. Ó, segura essa palavra aí. Pega a tua Bíblia. Efésios 2, versículo 8. Isso. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Olha que interessante, Paulo escrevendo aos Isso Efésios é muito bom, cara. tremendo. Paulo ele começa a falar sobre salvação. Inclusive Lutero, quando começou a Reforma Protestante, que ele fez as suas teses lá e tal, ele usou uma dessas, né? Solamente a fide, solamente a graça. Ou seja, a salvação, ela pela graça. O que é graça? Favor Imerecido de Deus. Ninguém, nem você que me ouve, eu, o Renato, Bruno aqui, nenhum de nós merece ser salvo. Imerecido é um favor que Deus te fez sem que você mereça, sem que nenhum de nós mereça. Isso é graça. Então nós somos salvos pela graça. E o que é a graça? A graça é uma pessoa. Jesus Cristo. A manifestação da graça é a pessoa de Cristo. E olha que interessante, a manifestação desta graça salvífica em Cristo, porque Ele é o fruto, né? Ele é a razão da nossa fé. Essa graça, ela manifesta em nós essa salvação. E olha que através da fé nele. É por isso que em Cristo existe a eleição nele, a predestinação nele. Ele é o centro da fé. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a nossa esperança. E Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé. E ele fala assim, isso não vem de vós. Não vem de nós. Por mais que eu queira. Então você não fique preocupada, né? Pastor, mas eu não mereço. Não merece mesmo não. Isso é uma neura de muita gente, né, cara? A pessoa fica ali, mas ninguém merece. É graça. É dom de Deus. Essa palavra dom é um presente de Deus. É dado. É como se fosse algo que Deus desse para cada um de nós, realmente sem nós merecermos. E o interessante é que a salvação, ela é um processo. Ela depende de um processo. A gente tava conversando aqui sobre esse processo, né, Moisés? Sim. E a gente vai conversar um pouquinho para que você possa entender. Quando Jesus Cristo, em Mateus 11, 28, ele fala, vinde a mim todos vós, observe. Vem a mim, da maneira que você está, do jeito que você está, vem do jeito que você está. E você vem a Cristo do jeito que você está. Só que uma certa hora Jesus fala assim, e ele fala assim, ei, aquele que quiser vir após mim é diferente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, este processo, Deus faz a parte dele, Jesus já faz também a parte dele, o Espírito Santo convence você da justiça, do pecado e do juízo, mas você tem que fazer a sua parte. Claro que a tua parte não vai te salvar, mas você tem que ser sensível a todo esse projeto de Deus. Então, quando nós falamos de salvação, existem alguns passos sobre a salvação. Eu até anotei aqui. Primeiro passo, arrependimento. Reconhecer que é um pecador, reconhecer que depende desta graça, que você por si só não vai alcançar essa salvação. Quando Tiago fala assim, mostre-me as suas obras e eu verei a tua fé. Ou seja, quando você realiza obras, ele vê a tua fé, mas primeiro você tem que reconhecer que você não é merecedor dessa fé, desta graça, desse presente de Deus. A segunda coisa, depois do arrependimento, é você confessar. Romanos, capítulo 10, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e crede de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Sim. Ou seja, você confessar que Jesus Cristo é o teu Salvador, você crer que Ele é o Senhor da tua vida. Depois você alcança a justificação, você é justificado. Paulo escrevendo fala, sendo pois justificados. Nós somos justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação não existe mais sobre a tua vida. Nós somos justificados. É como se alguém devesse algo num banco, numa padaria, e alguém pagasse a tua conta. E tu vai lá pagar lá, e alguém fala, não, pagaram aqui, o Renato passou aqui, Renato, se tu quiser fazer isso, pode ficar à vontade. Você que me ouve. Olha, quitaram a dívida ali do pastor Moisés. Quitaram a dívida? Quitaram. Jesus quitou a tua dívida. Você está justificada. Depois você sofre um processo chamado regeneração. E aqui que nós até conversamos sobre isso.
A regeneração é um processo, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos lá no João capítulo 3, né? É necessário nascer de novo. De novo. É um processo. E cabe aqui alguns pontos. Deus não força você a esse processo. É você que escolhe permitir que Deus mude você. E ele acontece de dentro para fora. Claro. Regenerar é você mudar. E vem uma pergunta aqui, Renato. Você acha que a gente consegue... A gente nunca vai conseguir chegar à estatura de varão perfeito. Que dúvida, né? Que dó. Paulo escrevendo diz assim, ó, que eu vou falar depois no último sobre isso, mas o nosso corpo, quando ele for revestido, corruptível, for revestido da incorruptibilidade, ou seja, vai chegar um momento em que nós iremos vencer tudo. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser também transformado. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado no abrir e fechar de olhos e o seu corpo vai ser transformado. Em corpo mortal para corpo imortal. De pecador você vai ser totalmente santificado. Para mente corrupta a uma mente incorruptível. É algo tremendo. Se você tem uma enfermidade, você vai se você estiver morto, pastor, vai ressuscitar. Imagina, essa hora vai ser a melhor hora de todos os tempos da história de tudo. Vida. Jesus prometeu isso. Então a regeneração. O outro processo, a santificação. Aí nós até conversamos sobre isso. Óbvio que todos esses processos são movidos pelo Espírito. Sim, sim. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. É que assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam confusas com essas coisas aí, né, galera? Eu acho que assim, eu já fiquei muito confuso também, então eu acho que é por isso que eu me coloco nesse lugar, porque eu até tava perguntando pro Moisés aqui a respeito do arrependimento. Eu falei, mas a palavra arrependimento, no significado da raiz dela, é mudar o pensamento, mudar o modo operandi, né, que você tem. Então, se você pensa de um modo, daqui a pouco você está pensando de outro. Quer dizer, Cristo trouxe um modo com o qual a gente deve pensar. Então, ao invés de você pensar como você pensou a sua vida inteira, como seus pais que te ensinaram, ou o seu trabalho, a tua faculdade, ou o meio cultural pelo qual você foi inserido. Quando Moisés disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, quer dizer, tudo que você viveu para trás deve ser pesado na balança segundo a palavra dele, e não mais sobre tudo que você já ouviu. Então, e quando você entende quem realmente é esse que você escolheu seguir, você não tem a menor dúvida que você está fazendo a melhor das escolhas. Sim. Porque toda verdade, todo direcionamento da sua vida, como o leme de um barco, vai estar sendo direcionada exatamente por essa palavra dele. Todas as coisas que você teve para trás, pode ser que alguma delas pode conectar com o que Cristo ensinou. Mas se alguma delas não conectou, todas elas devem ser deixadas. E sabe qual é o motivo? Porque quando você permanece ali, o resultado disso é a morte. Porque só há vida nas coisas onde ele toca. Só há vida nas coisas onde ele está. Onde ele não está, não há vida. E o contrário da vida é a morte. Então, para o nosso bem, que todas as coisas sejam regeneradas. O arrependimento é que você troque tudo aquilo que você tinha para trás por esse novo e vivo conhecimento e caminho, que é o que Cristo trouxe. O outro ponto é o que, Moisés, se você quiser complementar. A santificação, esse processo de santificação... É que o Moisés estava falando, né, a gente tem que fazer a nossa parte e tal. E eu estava com ele, mas as pessoas vão confundir às vezes do que é fazer a nossa parte. Será que as pessoas não ficam confusas de achar que elas podem contribuir, né? Para a salvação. Porque tem gente que fala, vai fazer as coisas porque fica com medo, entendeu? Peraí, o motivo pelo qual você tá fazendo não tá certo. É fruto. Não tá certo. É fruto. Se for porque eu tô com medo, se for porque eu tô... não, como é que eu não vou fazer isso aqui pra Deus? Nossa, se a pessoa ficar pesando como uma barganha, isso aí não tá certo, tem alguma coisa errada. Porque como a gente falou aqui, que eu citei da samaritana, sim, cara, você vai fazer porque aquilo vem dentro de você. É manifesto em você a obra. Sim, eu entendi. Até nós estávamos conversando sobre isso. A grande situação do processo de salvação é que Deus faz a nossa parte. Já fez, né? A parte dele.
o Espírito Santo faz, mas nós também precisamos decidir sobre as isso. nossas situações. Nós temos que vigiar, nós temos que buscar a Deus em oração, nós temos que ter uma vida de santidade, buscar. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui com vocês sobre um episódio. Vamos supor que é tudo ficção, né? O Edson ali que é ator, mas eu vou falar aqui de ficção. Se o Edson me pergunta algo sobre alguma situação, tô bolando aqui um exemplo, tá? E essa situação o Edson me pergunta o que aconteceu, e aí eu fico meio receoso de falar dentro de mim, se eu falar a verdade, o Edson, pode ser que ele fique bravo, ele fique triste, eu acho que vou mentir, cara, não vou falar a verdade. Mas aí eu, como um cristão, consulto dentro de mim rapidamente, e dentro de mim eu sinto o Espírito dizendo: não, fale a verdade, a gente está sempre no caminho da verdade. Nesse momento, entre o que eu pensei e o que o Espírito me diz, eu, como Renato, preciso tomar uma decisão frente à situação. E ali foi onde Moisés concordou, ele falou: exatamente, isso é fazer a sua parte, é tomar a decisão pelo lado do Espírito e não pelo lado da carne. O nosso esforço é de não deixar que os desejos da carne contaminem as minhas decisões. E para isso você vai precisar toda vez recuar, refletir sobre as palavras de Deus, sobre o que o Espírito te diz, sobre a verdade, sobre o que o Espírito te diz, e aí tomar a melhor decisão. E ali cabe a nós tomarmos, e o Espírito de Deus e o próprio Deus não vai fazer isso por você, nem por mim, nem por nenhum de nós. A gente escolhe tomar essa decisão. Isso, né, pastor? É isso mesmo. E o último processo, que eu acho que é o que nós mais ansiamos, é a glorificação. Aí, meu irmão, 1 Coríntios 15, 51, não é isso? Olha aí, carteou agora. Agora tem que estar lá. Vamos ver. Aí, que ufa os tambores aí, Edson. Eu espero. Eu pensei que ele ia jogar Apocalipse 20, mas ele jogou 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos declaro um mistério. Bingo! Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas é impreterível que este corpo que perece, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. É que mesmo nós, ao sendo alcançados pela salvação, nós continuamos pecadores. E vai chegar o dia que nós iremos vencer o pecado. Paulo, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, até Paulo diz que havia uma guerra entre os membros dele e o Espírito, ou seja, nós estamos numa luta constante. Entre a carne e o Espírito. E às vezes tem dia que nós parecemos que perdemos, né? Tem dia que nós fraquejamos, porque todos temos fraquezas. Isso é interessante, isso. E tem dia que você cai na tua fraqueza. Você que está me ouvindo aí, tem dia que você dá uma escorregada. Pode ter sido hoje. Essa semana. Mas qual é o segredo, pastor? Se arrepender, se levantar. E olhar para ele de novo. Pedir misericórdia a Deus e olhar para Cristo de novo. E aí o sangue e a graça de Cristo te purifica. Já perdoou. De todo pecado. Já está perdoado. Mas você é purificado. Exato. Perdoado já está, mas você é purificado. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. 7 no dia. Isso é graça. Então, a salvação, ela é um presente de Deus para você. Tudo isso que o Moisés falou vai acontecendo no nosso processo. Como cristão, como quem aceitou o Espírito, como quem agora é templo do próprio Espírito. Amém. Porque o Espírito habita em nós hoje. Sim. E a gente recebeu o poder de tornarmos filhos, de sermos feitos filhos de Deus. E como está escrito, né? E podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Que faz todas essas coisas por nós. E a gente apenas toma as decisões segundo o que o Espírito e a palavra de Deus... Cara, isso antes de eu me converter, cara,
parecia uma coisa tão religiosa, sabe? Tipo, quando eu ouvia que a gente precisa tomar partido diante da palavra de Deus, a palavra de Deus que diz o norte das nossas decisões, que norteia a gente. Mas antes de você conhecer a Deus, isso parece soar muito religioso, sabe, Moisés? É que eu não nasci igual você, já num laço, num seio ali, né? Eu fui construindo isso ao longo do tempo, mas hoje, cara, a gente amando isso aqui, cara, e realmente tentando viver verdadeiramente. O Espírito isso aqui, nos cara. ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. A gente vê a graça de Deus atuando nos nossos membros, cara. No nosso olhar das coisas, na sensação de tudo. E olha pra você prestar atenção. No nosso trabalho. Quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele constrange a gente, né, cara? Você tá errado, hein? Olha, eu não te chamei pra fazer mais isso, hein? Não, e aí você mesmo começa a falar, cara, Deus me ama tanto, cara. É como um pai. Você olha ele já mais como um pai, dizendo, pai, desculpe, pai, perdão por eu ter feito isso. Por que eu fiz isso com o Senhor? Eu não sou mais esse aí, sabe? E aí quando o Paulo ficou ali brigando, sabe? Cara, o que eu não quero, eu faço. O que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. E, né? Mas o segredo é não nos conformar com este mundo, mas renovar, na renovação do nosso entendimento. Ou seja, todos os dias lutar e ser renovado. Todos os dias, pela mente de Cristo. Caiu, levanta e assim vai, se esforçando. Por quê? Porque lembra-se que Jesus falou que o caminho é estreito e apertado. Por isso, se fosse fácil, seria largo, espaçoso. Se não tivesse renúncia, nós passaríamos qualquer bagagem. Nós precisamos lutar. É um rendimento, né, cara? A Ele. Não, é uma busca diária, né? De se parecer cada vez mais com Cristo. E é por isso que ele falou que o reino dos céus é tomado a força. Vai existir esforço também. É tudo de graça, é amor, é um presente, mas você e eu temos que fazer a nossa parte também. E esse esforço que o Moisés, eu estava refletindo sobre isso outro dia, Moisés. Esse esforço também tá quando uma pessoa, por exemplo, não te trata bem e você, por amor a Cristo, dá para ela de volta graça, favor. Mesmo quando uma pessoa às vezes trata você de uma maneira que você não merece, e você mesmo entendendo que tendo você razão, não age diante da tua carne, vaidade, o teu orgulho, mas você se cala e ainda oferece para aquela pessoa um banquete. Esse é o que o Bruno acabou de dizer, que é nos tornarmos mais parecidos com Ele, o nosso Salvador, para que um dia a gente habite nesse lugar aqui, que eu deixei guardado para eu ler. E, Renato, pensando nisso, assim, eu fiquei refletindo nesses encontros que a gente teve e sobre tudo que a gente falou. E eu acho que desses encontros o que a gente consegue extrair de tudo é que a salvação, ela efetivamente é um presente. Mas o podcast de hoje é pra quê? E certa vez a gente estava num culto de jovens ministrando e a gente estava falando exatamente sobre isso. De que nós recebemos o maior presente que nós poderíamos receber de Cristo, através dele, que é a salvação. E o mais importante que nós tentamos levar aos jovens naquele dia é que nós recebemos esse maior presente para nos tornarmos um presente para alguém. Amém. Se nós formos alcançados pela salvação de Jesus, devemos alcançar, para que nós possamos levar essa salvação a outras pessoas. O evangelho de Jesus é um evangelho que é cíclico, que ele flui do nosso coração. Nós recebemos algo dele não para reter em nós, mas nós recebemos o amor dele para que o amor que está dentro de nós alcance outras pessoas, para que as pessoas entendam a essência do evangelho de Jesus. Muito bom, cara, muito bom. É como ele falou para a samaritana: se você me pedisse água, eu te daria uma água que se tornaria uma fonte para a vida eterna. É uma fonte de água que alcança outros corações e é infindável. E quando você recebe isso, quando você recebe esse presente, é muito interessante porque algo muda dentro de você. Muda. E você, quando recebe e entende o chamado de Jesus, a partir desse momento você quer ser alguém que sai disseminando esse amor.
Você não quer reter para você, você Não quer quer. sair por todos os lugares anunciando, Proclamando isso aí. proclamando e dizendo: ei, eu conheci algo tão misterioso que eu não posso reter somente. Vocês também É isso aí, precisam Bruno. conhecer. É disso que eu gosto, cara. Isso é bom demais. E pra onde nós vamos, Ah, tem um endereço tem. e um destino. É a glorificação. Ó, só para finalizar, que ele vai ler rapidinho. Quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos e eles não tiveram escolha. Mas hoje, ele quer que ele te presenteou com a salvação, para te dar a oportunidade de escolher amar a ele. É por isso que Jesus falou para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E Deus procura aqueles que assim o fazem. Você foi escolhido, você é escolhida para ser salva, para habitar neste lugar que o Renato vai ler agora e para viver toda essa glorificação que Deus tem reservado para aquele que vencer. Leia aí para nós aí, que é lindo esse texto. Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais, Moisés, Nunca mais. haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Amém. Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso glória a Deus. Deus. Esse é o seu destino. Esse é o endereço para onde a gente está indo. Amém. É a nossa esperança, é a certeza. E esse dia está chegando. Daqui a pouco estaremos com ele. Meu Deus. Salvação. Isso é bom demais. É isso que Deus quer para você, para mim. É isso que Deus tem reservado. A Bíblia diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apenas escolha estar do lado dele. Só isso. Moisés, é contigo, meu querido. Para fechar, muito obrigado pela tua Amém. participação. Prazer nosso, uma honra. Foi muito bom. Você vai vir aqui mais vezes se quiser. Amém. Bruno será um também. prazer, será um prazer. Traz o Bruno aí. O Bruno também tem uma boa palavra. Vamos trazer o Bruno aí, Edson. Espero que vocês tenham degustado e tendo feito bom apetite disso. Mas a gente não vai terminar sem que o pastor faça uma oração para você e para mim, para todos nós. Mas para você aceitar Jesus Cristo hoje como seu único suficiente Salvador. Neste dia, a palavra está contigo, Moisés. Eu quero dizer para você que assistiu esse podcast, que ouviu sobre essa tão grande salvação. Hoje você tem uma escolha. A quem você irá escolher? Sabe, o Senhor Jesus veio para você. Todo esse plano, Renato, todo esse projeto de salvação está incluído você, a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Certa vez ele falou lá, né, através de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu E tua casa. tua casa. É a promessa de Deus para você. E o que eu preciso fazer? Crer, confiar, seguir, sobretudo amar a Cristo sobre todas as coisas. E essa salvação irá alcançar a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, a palavra aqui ministrada, Senhor, tudo que nós tratamos fala sobre salvação, mas o Senhor é o Salvador. Eu sei que o Senhor já tem assinalado, Senhor, no coração de muitos esta palavra, está ardendo nos seus corações. Eu sei que é teu Espírito Santo que convence, que nos ajuda. Nós somos salvos não por nosso esforço, porque nada poderemos fazer para alcançar tão grande salvação, mas é pela graça, e nós confessamos a Ti, Senhor, que é somente por Ti e
através de ti que alcançamos a vida eterna. Em nome de Jesus, visita essa pessoa agora na sua casa, essa pessoa que está com depressão, Senhor, essa pessoa que sente tristeza na sua alma, que não tem vontade de viver. Meu Deus, tu és a vida e vida em abundância. Quebra, Senhor, todas as cadeias agora, Senhor. Trabalha nesse coração e traz alegria da tua salvação. Essa pessoa que está enferma, está carregando essa enfermidade. O Senhor nos autorizou a colocarmos as mãos sobre os enfermos, Senhor, e o Senhor disse que eles seriam curados. Meu Pai, se eles creem agora, Senhor, alcança e cura, Senhor, liberta, transforma, restaura e muda circunstâncias impossíveis. Alcança com a tua salvação, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Coisa linda. Muito obrigado. A honra é minha, o prazer foi meu. Eu quero desejar a todos, já estamos no final do ano também, né? Eu sei que tu vai... Um feliz 2026 para você também. Hoje já é a primeira semana. Na verdade, a gente quer desejar para você um feliz 2026, porque nada como uma mensagem dessa para começar o ano. Amém. Então, para você que está começando o ano, hoje que nós estamos na primeira semana de 2026, o primeiro sábado de 2026, temos a honra de estar aqui falando do nome dele mais uma vez. Amém. Então, feliz 2026 para vocês. Feliz ano novo. Tenham um ano maravilhoso com as bênçãos de Deuteronômio 28 e que vocês sejam alegres no Senhor. Amém. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Valeu, obrigado, Bruno. Valeu, Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Deus é bom todo tempo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.